chamo de técnica da árvore. Você quiser fazer tudo aqui, ó, não dá. A técnica é simples. O que você precisa aprender? Parar de ser marionete da mão do diabo. Acha que isso vai afetar o teu resultado? Claro, a montanha russa. A gente muitas vezes fala que é cristão, mas na hora H a gente esquece desses detalhes. Gente, com certeza em algum nível você já viveu isso. Isso vai aumentar minha sensibilidade para enxergar oportunidades, enxergar negócios, pegar soluções, enxergar caminhos para produzir. Agora vamos aos 3 passos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a técnica mais simples para reverter um estado emocional limitante e improdutivo e qual a ligação disso com construção de riqueza, com os resultados que muitas vezes a gente quer alcançar, mas não consegue. Eu tenho falado aqui nos nossos desafios de propósito um pouquinho sobre isso. Tem gente que quer ter resultado, que quer focar em algumas áreas da vida, mas vai buscar conhecimento em tudo quanto é canto e esquece que muitas vezes você está afastando o resultado simplesmente por questões internas. E estado produtivo é algo que você precisa entender. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, prazer, eu sou o Rafa Villarreal, sou fundador da Empreendamor e eu ajudo cristãos a criar, vender, escalar o seu negócio ou atividade profissional com um propósito maior em Deus. E aí, gostou de tudo isso? Então já clica aqui para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e dá um like, senão você vai se esquecer depois, tá? Então bora lá. Por que é importante isso de um estado emocional? Qual a ligação disso dentro desse contexto de empreender, de gerar resultados, seja em algo que você vai fazer no contexto online, offline, no teu negócio, na tua prestação de serviço? Simplesmente porque nós não percebemos que todo resultado é fruto de algo composto. E o que é esse algo composto? Atividades sendo feitas todos os dias. Atividades que vão gerar você algo que você deseja. Agora, o que nós não percebemos é que muitas vezes nós entramos e permanecemos em um estado que ele é improdutivo. Existem 2 estados. Existe um estado improdutivo, que muitas vezes é essa baixa emocional, essa montanha russa de emoções que a gente fica passando, e dependendo, né, do teu perfil comportamental, da tua criação, talvez esses momentos de baixa seja algo voltado a uma crise de ansiedade, porque você idealiza coisas, não acontecem no tempo que você queria e daí fica mal. Ou talvez essa baixa tenha a ver com estado depressivo, porque daí você fica cabisbaixo e daí não tem jeito. Você não acha que isso vai afetar o teu resultado? Claro que afeta, gente. Quando você está no estado de baixa, você não consegue enxergar ou realizar no teu potencial máximo. Daí você gera uma ação, aquela ação vai ser fraca, e daí o resultado também vai ser fraco, e daí você vai ter cada vez mais um pensamento, uma crença fraca. Agora, quando você está num estado ilimitado, o teu potencial, cara, vai ser muito grande, e você vai gerar uma ação forte, o resultado consequente, e daí, isso daí é um círculo virtuoso positivo. Isso não é algo de autoajuda, isso é simplesmente constatação prática. A gente vê que pessoas que acabam entrando num estado depressivo é justamente fruto do quê? Deste fluxo. Tá, Rafa, eu já entendi que isso é importante, mas como reverter? Eu fiz um outro vídeo no canal falando sobre essa questão, né, de como ser uma pessoa rica de propósito, rico com propósito para um propósito maior. E eu falei sobre algumas coisas relacionadas à memória afetiva e como muitas vezes coisas que você viveu no passado pode estar te sabotando. E daí uma das coisas que o pessoal mais falou é, Rafa, tá, mas como que eu reverto isso? Eu quero falar sobre como você reverter, através de uma técnica simples, um estado ruim para um estado produtivo. O que é esse estado produtivo? Gente, com certeza em algum nível você já viveu isso. Esse estado produtivo é o estado onde nada mais importa. É o estado onde não há limites. Como nós alcançamos esse estado? Ele é no espírito. Se você é cristão, se você tem fé em Deus, você já orou e já teve um momento onde você realmente enxergou e se moveu de uma maneira totalmente certa. Aquilo é efetivo. Agora, por que muitas vezes a gente não fica nesse jeito? Porque a gente fica lidando com as informações, com os fatos, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto que você precisa entender sobre isso é o que acontece com você. Já falei anteriormente, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, temos 3 naturezas que nos influenciam, natureza terrena, natureza divina e natureza cotidiana. A terrena é, cara, a natureza carnal, o pecado original que há no homem e vai ficar com a gente até a glorificação. Então isso sempre vai estar predisposto a algo negativo. Vai querer fazer você ficar mais tempo na cama, vai querer você, né, comer por emoção, ou seja, na intensidade errada. Isso obviamente vai fazer você ficar com mais preguiça, com mais sono, afeta de novo o teu resultado, né? Essa natureza terrena vai fazer você busque coisas que te dão prazer imediato, isso também é limitador. Agora a natureza divina é tudo aquilo que vem até você, cara, realmente fruto de um espírito. E a cotidiana são as informações aleatórias que você recebe no teu dia a dia, no teu contexto pessoal, social, familiar, cultural, né? Toda a informação que chega até você. Então como funciona? Somos tricotômicos. Essas influências vêm, né, como uma comunicação, toca no nosso corpo, gera um resultado na alma e pode potencializar ou limitar a sua realidade do espírito. Então, normalmente, pessoas que têm um problema na fase adulta, acontece por quê? Porque houve uma marca na infância, gerou uma disfunção na alma e afetou o potencial no espírito. Gente, isso é válido para dinheiro, para empreender, para resultado e para tudo. Né? Nós vemos que pessoas, até dentro da questão do estímulo sexual precoce, coisas na infância, gerou uma disfunção. Porque o que é essa parte da alma? São pensamentos, sentimentos e vontade. O que é o espírito, consciência, comunhão e direção. Então, quando você, né, e tem uma marca e gera uma disfunção na tua alma, os teus pensamentos vão ser pensamentos de baixa, né, ruins, malícia, né, escassez, limitação, não merecimento, uma série de coisas ruins. Sentimentos também. E a vontade contrária ao espírito. Agora, quando você recebe uma influência no espírito, aquilo ajusta a tua alma e a sua alma é posta na realidade do espírito, que é consciência de quem Deus é, do que você carrega. Comunhão, sensibilidade, intuição. Beleza, então entendi isso. Agora, como que de fato os resultados eles acontecem? Então tudo começa com uma exposição, que é o que você se expõe. Quais informações chegam até você? É a exposição. Você pode se expor para as redes sociais, para conteúdos, para pessoas, em ambientes. Isso vai gerar uma comunicação. Comunicação é tudo que chega até você.
Essa comunicação vai gerar um pensamento, o pensamento vai gerar um sentimento, o sentimento não tem jeito, vai gerar uma vontade, aquela vontade vai gerar um resultado, o resultado, ele fortalece o quê? Fortalece uma crença de capacidade. Você acredita que você não pode, que você não é capaz e tal. Então, esse processo, gente, ele acontece o dia todo dia na nossa vida. Você querendo entender ele ou não, fazer algo sobre isso ou não, sempre vai acontecer. O que você precisa? Ser maduro a respeito disso. Acontece. Então muda a sua exposição, muda as coisas que tem comunicado para você, tá? Ok, então qual é a técnica, agora que eu entendi essa base? A técnica é simples, é uma técnica que eu chamo de técnica da árvore. É bem lúdico, é didático, mas é totalmente prático. Então, imagina que nós somos, né, uma árvore, e a árvore é conhecida pelos frutos. Então, pensa que nessa árvore os frutos são o quê? Os frutos são justamente os pensamentos, são os sentimentos, são as ações, são os resultados, é tudo que é gerado a partir de você. Então, o que você tem que fazer? Entendeu essa analogia? Agora vamos aos 3 passos simples. Primeiro, você analisa os frutos. Você vê o que está acontecendo com você em todo momento. Então, o que você está pensando? Você está inquieta aí. Cara, o que você está pensando? Qual é o fruto disso? Quando você analisa os frutos, você vai para o segundo passo, que é identificar a natureza. É uma natureza terrena ou é uma natureza divina? Como que eu identifico isso, Rafa? É simples. A natureza terrena, ela sempre vai ser caída, ela sempre vai ser limitadora, ela sempre vai ser contrária a uma realidade, né, produtiva que realmente vai fazer você romper. A do espírito é um fruto, né? Não há limites. Então, quando eu percebo isso, né, e o que está gerando em mim, está gerando morte ou vida, eu vou fazer o quê? Eu vou para o terceiro passo, que é reverter. Se é uma natureza caída, eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou fazer o inverso. Então, se dentro do teu dia, você está inquieto para falar uma situação em público, e você percebe que a natureza é terrena, porque aquilo está te gerando timidez, limitação, vai, reverte. Se você, de alguma forma, está com uma situação que você precisa romper em algum aspecto financeiro, um alvo e tudo mais, e está inquieto, não, cara, reverte, vai fazendo espírito, produz. Então, quando você faz isso, você já começa a colher muitos frutos. O segundo ponto, ainda dentro desse terceiro passo, é você mudar o foco, porque tem gente que está no estado e não consegue sair de jeito nenhum, porque está numa bolha. Tá pensando só no problema, tá pensando só na conta, tá pensando só no que não pode, tá pensando na sua limitação, tá pensando no que os outros vão pensar, e daí fica lá inquietações. Tem que fazer, cara, fura a bolha, sai fora. Então vai dar uma volta, sai desse ambiente, sai desse pensamento, muda o foco, porque você foca, você amplifica. Então, tá nesse momento que tá sendo totalmente improdutivo, sai do ambiente. Né, muda o foco, vai orar. Eu tô no trabalho, não consigo, vai no banheiro, dá uma orada. Cara, isso é muito simples, você simplesmente mudou o foco. As coisas já começam a ter resultado. Mas ainda tem uma terceira ação nesse terceiro passo, que é você, né, se conectar com a realidade divina. Então todos os dias nós recebemos fatos. Agora existe uma diferença de um fato terreno e de um fato divino. O fato terreno vai fazer você se relacionar apenas com o quê? Com a situação, com a condição, com a informação, com o diagnóstico. É aquilo que os teus olhos podem ver. E essas informações, elas vêm até você para que você se relacione com elas e você valide. E quando você valide, você está criando esses fatos na sua vida. Não estou falando para você ser, né, ignorante, nem entrar em loucuras, né? Não estou falando de lei da atração cai do céu. Não, é simplesmente uma constatação prática. O que você deve? Você deve considerar, ponderar, mas você não vai validar os fatos terrenos, você vai se relacionar com os fatos divinos. O que é o fato divino? É a realidade da palavra, a realidade da promessa e a realidade de quem é o nosso Deus. Isso não é algo religioso, distante, subjetivo, isso é real. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a firme convicção dos fatos que ainda não vemos. E através disso obtivemos um bom testemunho, porque o universo foi feito pela palavra e o invisível manifestou o visível. Uau, que forte isso! A gente muitas vezes fala que é cristão, mas na hora H a gente esquece desses detalhes, né? Então o que está falando aqui Paulo? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a fé é a certeza do que eu espero. Espero no quê? Na minha natureza terrena? Eu vou esperar o pior, eu vou esperar o problema. Tem gente que tem uma fé assim, o cara espera o pior e já era, o mal que eu tenho me sobrevém. Mas esperar o quê? Esperei com paciência no Senhor, eu espero a realidade, eu espero aquilo que já é uma verdade dentro de mim. Que o Senhor já me abençoou, que eu já tenho acesso. Agora eu só simplesmente vou manifestar, porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Então, o que é essa consciência elevada? É eu me conectar com aquilo que eu não vejo com o meu globo ocular, mas que eu vejo com os olhos do meu entendimento, com a realidade. Quando eu me conecto com isso, os meus pensamentos não são mais aleatórios soltos, é consciência de quem é o meu Deus, quem eu sou, o que eu carrego. Daí eu vou buscar comunhão, e essa comunhão vai me ajustar cada vez mais. Isso vai aumentar minha sensibilidade para enxergar oportunidades, para enxergar negócios, para enxergar soluções, para enxergar caminhos, para produzir o bom testemunho. Tá entendendo? Se você quiser fazer tudo aqui, não dá, mas essa técnica é simples. O que você precisa aprender? Parar de ser marionete da mão do diabo. Parar de ser marionete de uma natureza terrena. E aí? Gostou? Fez sentido? Então, se você ainda não deu um like, dá um like agora. E se você não está inscrito no canal, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E aqui na descrição eu vou deixar uma série de links para que você possa participar dos meus próximos eventos e para que você faça parte da nossa rede gratuitamente. Nós temos um grupo, fazemos desafios, fazemos uma série de coisas para cristãos que querem ser uma resposta na Terra, viver uma vida com mais sentido profissionalmente. E se você também não segue lá no Instagram, vai lá, do Rafa Villarreal, que a gente se conecta por lá, você vai conhecer nossa história, nossa família e tudo isso, tá bom? Então, vamos que vamos. Meu conselho sempre é, viva, viva propósitos maiores.